Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, o reino de Deus se revela em Jesus Cristo. Ele nos ensina e fala com autoridade. Então, celebrando essa liturgia, que a gente possa realmente ficar atentos ao que o Senhor vai falar. Então, a primeira leitura está em Hebreus capítulo 2, versículo 5 a 12. Hebreus capítulo 2, versículo 5 a 12. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém, dizendo: Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, da glória e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos porque todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. E consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, essa primeira leitura fala, sobre, sobre Cristo, Ele que é superior aos anjos, e é sumo sacerdote, idôneo e compassivo. E aqui, a carta aos Hebreus fala: convinha que por meio dos sofrimentos levasse o iniciador da salvação deles à consumação. Então, Deus deu o seu Filho, Jesus deu a sua vida por nós para salvar a humanidade e ressuscitou ao terceiro dia, Então, que a gente possa, sempre, cada vez mais, louvar e glorificar a Deus, por tudo que Ele faz por nós. Ele deu o seu Filho único, para salvar a humanidade. Jesus deu a sua vida por nós. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28. Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28. Naquele tempo, estando com seus discípulos em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus ia à sinagoga e ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Então um espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de se perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Então o Evangelho é a proclamação de Jesus como mestre. O Evangelho de hoje é a proclamação de Jesus como mestre, cheio de sabedoria divina. Ele não é um mestre qualquer, é o agente divino da sabedoria. Ensina com autoridade de quem é o ungido, o Santo de Deus, o Messias, o Filho de Deus. A expulsão do espírito mau está nessa passagem enquadrada pela admiração e pelo espanto de quem vê o ato de Jesus. No início, diziam admirados que ele ensinava como quem tem autoridade. No final, espantados, proclamam que o ensinamento de Jesus é novo e dado com autoridade, e os espíritos impuros o obedecem. Então, os mestres da lei
arraigados a preceitos petrificados da lei de Moisés, mantinham-se em tradicionalismo vazio, antigo, sem sentido e aprisionador. Jesus ensina a novidade do amor de Deus, expulsando as forças diabólicas e tudo que aprisiona o ser humano, o ensinamento, palavra e a expulsão, ação, são características do Messias, como apresentado por Marcos. Jesus é o Cristo da palavra e da ação em favor das pessoas, não os filhos de Deus. Jesus é o Messias, mestre da palavra e da ação, cheio de autoridade e sabedoria divina, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.